Ainda bem que eu não gravo mais vídeos logo após as corridas da Fórmula 1, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Tem sempre algum resultado mudando, atualizações de resultados no grid. E eu começo esse vídeo perguntando: onde diabos está o processamento mental do Zac Brown e do André Stella? Porque não é possível, a essa altura do campeonato, a McLaren ter uma desclassificação dupla, pelo mesmo motivo que a Ferrari lá no começo da temporada teve, né? O lance do assoalho, o desgaste demais do assoalho, e aí acontece isso em Las Vegas. Eu vou falar sobre a desclassificação da McLaren mais pro final do vídeo. Vamos falar da corrida em si, que não foi uma corrida tão boa. Aliás, deixa eu me apresentar, eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o GP de Las Vegas de 2025 na Fórmula 1. Não foi uma corrida tão boa assim, eu fiquei acordado até as 15 para as 3 da manhã para assistir aquela presepada, e assim, ela não foi tão boa pelo contexto do todo. Mais frio lá no meio do deserto do Nevada, os carros que estão hoje nesse final de geração de carros, lidando melhor com a questão da dificuldade do vácuo. O que eu quero dizer? Eles conseguiram fazer com que o que antes era para favorecer as ultrapassagens, dificultar as ultrapassagens, está mais difícil ultrapassar com essa geração de carros. Aquela reta da strip de 2 quilômetros não serve para muita coisa. A gente viu como que o Hamilton teve dificuldade para ultrapassar o Esteban Ocon durante várias voltas. E o Verstappen dominou a corrida. Dominou a corrida porque o Lando Norris também falhou o processamento mental dele. Lando Norris voltou a ser Lando Norris na largada do GP de Las Vegas. A gente entendeu o que ele tentou fazer quando ele fechou para cima do Verstappen, mas esqueceu que, beleza, a primeira curva para a esquerda, mas tinha uma tangência para fazer, e aí a tangência foi para o espaço com pneus mais frios, freios mais frios, e aí o resultado é esse, ele perde a tangência e o Verstappen ultrapassa para liderar a corrida, para não perder mais essa liderança. Dá para dizer que o Verstappen liderou de ponta a ponta, com exceção dos primeiros 150 metros que o Norris estava na frente. E ali foi o prenúncio do que viria depois para a McLaren. Quem viu os treinos, todos os treinos ao longo do final de semana, e eu tive tempo para isso porque, afinal de contas, se recuperando de uma cirurgia, você tem tempo de sobra para ver certas coisas, a gente via que a McLaren não estava dominante lá nos Estados Unidos. Isso era fato. E a Red Bull, em pistas de retas longas e de alta velocidade, tal e como aconteceu na Itália, que foi o primeiro grande sinal de que esse carro da Red Bull estava realmente em uma recuperação de performance, a gente sabia que a Red Bull teria uma maior vantagem, ainda mais com o arrasto aerodinâmico que a McLaren tem. Então o Verstappen acabou dominando, fez a lição de casa, fez o que tinha que fazer, e antes da punição, eu entendo que o Verstappen estava se agarrando a todas as possibilidades que estavam ao seu dispor para ainda tentar esse título mundial, como de fato ele ainda tem essas chances. Do mais, uma corrida modorrenta em todos os sentidos. Poucas ultrapassagens, poucas alternâncias de posição em posições relevantes. A gente não tinha muitas mudanças ou novidades que pudessem impactar no destino do campeonato ou no destino da própria prova, com exceção do Norris ultrapassando o George Russell, que ali a gente tinha algo relevante acontecendo. A largada foi mais relevante do que o todo. A gente sabe que o Gabriel Bortoleto deu um dive bomb que acertou o Stroll, e o Bortoleto agora vai ter 5 posições de punição de largada no Qatar. Mas fora isso, o que dá para destacar? A gente vai falar da Ferrari, vai falar do desastre, que foi mais um desastre no final de semana, e a ótima prova de recuperação do Hamilton, largando de último e terminando em 8º. Podemos até falar sobre isso. O bom final de semana da Mercedes, apesar do Antonelli ter um treino horroroso, ele largou lá do fundão, mas consegue como prêmio de consolação, depois de todas as alternâncias de posição, ele consegue o pódio ao lado do Russell, um pódio duplo
para a Mercedes, o que, na minha opinião, consolida a Mercedes como vice-campeã mundial, já que consistentemente anda na frente da Ferrari e a Red Bull continua com um piloto só, que é o Verstappen. Mas vamos falar da punição da McLaren, né? Vamos falar da falta de inteligência da McLaren. Na verdade, a McLaren foi pega em algo que começou no Brasil. Vários portais, vários outros influenciadores e produtores de conteúdo falaram sobre as tentativas das equipes em burlar a regra de desgaste do assoalho, daquela prancha de madeira que está na parte de baixo do carro. E várias equipes no Brasil foram pegas, para não dizer todas, foram pegas tentando infringir essa área do regulamento. E a McLaren acabou sendo pega com esse desgaste excessivo no assoalho, algo que eu entendo que está muito mais na tentativa em poder compensar o problema de novo, de arrasto aerodinâmico que a McLaren tem nos circuitos de alta. A McLaren, o carro da McLaren foi o melhor carro da temporada e agora a gente sabe que, muito por conta dos circuitos de média e das pistas com curvas de média e baixa velocidade e principalmente pelo gerenciamento de temperatura de freios, o que se refletia em um menor desgaste de pneus. Esse foi o grande segredo da McLaren ao longo de 2025, porque nas pistas de alta e de performance bruta a McLaren sofreu, e sofreu, que eu digo, não deixou de ter um carro muito bom, mas não tinha o carro pleno ou dominante, tal e como poderia ter em outras circunstâncias. A gente agora entende isso melhor. Desconectou um USB aqui. A conexão para a rede cabeada, mas vamos lá. Vai, Windows, não me dá trabalho, vai. Então, a gente agora entende melhor essa parte do desempenho da McLaren. E aí, para tentar compensar isso, esses carros estão andando o mais baixo possível, o mais próximo possível do asfalto, para poder compensar essa questão do arrasto aerodinâmico. E não é só a McLaren que sofreu disso ao longo do ano, a Ferrari também. Tanto que a punição na China da Ferrari aconteceu por conta disso, deles tentarem andar com um carro muito baixo, e quando você faz isso, você tem o assoalho batendo no chão o tempo todo, e aí o maior desgaste de uma peça que faz parte do regulamento, é um item do regulamento que precisa ser cumprido. Então, a essa altura do campeonato, e sabendo que o Norris não precisa mais vencer todas as corridas para ser campeão do mundo, talvez faltou para o André Stella e para o Zac Brown aquela visão mais estratégica. A gente perde de um lado, mas ganha do outro. Quem precisa vencer todas as corridas, ou melhor, precisava, porque agora esse cara não precisa mais, ou melhor, pode vencer, pegar todos os pontos do Qatar, porque tem a corrida sprint em Abu Dhabi, administrar a situação e quem sabe ser pentacampeão do mundo, mas em teoria quem precisa produzir mais resultados é o Max Verstappen e não o Lando Norris. Faltou talvez aquela visão estratégica. Bom, a gente sabe que tem um problema, a gente sabe que é difícil vencer aqui, então vamos minimizar o prejuízo. Segundo lugar para o Lando Norris daria uma distância para o Verstappen de 42 pontos. Deixaria a missão do piloto holandês muito mais complexa, mesmo com a corrida sprint no Qatar, que dá 8 pontos a mais. Então, é inacreditável como a McLaren entrega de bandeja aquela situação que, para muitos, principalmente para os fãs do Verstappen, eles entendiam que era só um milagre. O milagre veio. E agora? Deram comida para o monstrinho. E agora? Vai deixar chegar? Deixou chegar, o resultado vai ser esse. De novo, eu só não perdi meu tempo assistindo essa corrida porque eu fui dormir, fui descansar, acordei, troquei o curativo no pé, tomei remédio, tomei um banho e fui ver as notícias. E aí quando eu vejo as notícias e tem a punição, então não foi um tempo totalmente perdido. Consigo gravar esse vídeo, conversar com você, conversar sobre as consequências da punição e seguir em frente. Agora, para aquelas pessoas que
acompanharam a prova, que não foi lá essa prova toda, que foram dormir acreditando que o resultado era um e virou outro, ainda bem que a gente tem sempre uma noite de intervalo dentro daquela regra, um dia após o outro, ou um dia após uma madrugada lá em Las Vegas. O GP do Qatar é na semana que vem. Não vai ter muito tempo para a recuperação da McLaren. E aqui é recuperação moral também, tá? Porque não foi só um balde de água gelada, foi um golpe na cabeça da equipe inteira. E já que deixaram o Verstappen chegar, agora que aguentem. Porque deram muita comida pro monstrinho, o monstrinho tá vivo, tá alimentado, e com um piloto do quilate do Max Verstappen, eu acho muito difícil ele deixar escapar essa oportunidade, tá? Dá para ver, e quem é a galera mais antiga vai entender do que eu tô falando, aquela faixa amarela vindo da nuca nas costas do Piastri e do Norris. Principalmente no caso do Norris. O Piastri é o desabamento de um campeonato, né? Porque ele foi líder durante 15 etapas, entregou a rapadura e provavelmente vai terminar o campeonato como terceiro colocado, porque a disputa dele agora é com o tetracampeão do mundo que está empatado em pontos. Mas no caso do Norris, vai ser o mesmo trauma do Danny Hamlin. Danny Hamlin, cara, quem assistiu ao final da NASCAR esse ano, e eu gravei um vídeo sobre isso, sabe. O Hamlin perdeu o título da NASCAR na prorrogação da prova da última etapa em Phoenix. É mais ou menos a mesma coisa que pode acontecer com o Norris. Perdeu o título nas duas últimas etapas ou na última etapa, porque vocês ficavam falando do dando moles, dessa vez é McLaren dando moles. Que esse erro da McLaren, essa falta de cálculo da McLaren, pode sim custar o título do piloto britânico. E aí, de forma até bizarra, mas também muito merecida, Max Verstappen pode ser pentacampeão do mundo. Respostas para isso nós começaremos a ver no GP do Qatar. Essa semana vai demorar para passar, hein? Como vai demorar para passar essa semana com o GP do Qatar? Mas estarei aqui acompanhando tudo de perto.